Ok, João Tran, fez falta hoje aqui, viu, pra gente tomar esse café e bater esse papo de política, João Tran. Muito obrigado pelas informações. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Hoje é 1º de outubro de 2025, você aí de casa tá observando, inclusive, que eu estou de rosa hoje, né? Quero falar de uma campanha muito importante pra você, mulher. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, gente, o câncer de mama é o tipo mais incidente entre mulheres em todo o mundo e também a principal causa de mortes por câncer na população. No Brasil, milhares de novos casos são registrados a cada ano, tornando aí o tema uma prioridade em saúde pública. Ciente disso, a gente convidou então a oncologista Maiana Lopes aqui para bater um papo com a gente sobre o câncer de mama. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Aratu 24 Horas. Bom dia a todos. Eu que agradeço. É um momento super importante para nós que trabalhamos com câncer de mama. O Outubro Rosa, que é o mês mais esperado. E parabéns por vestir a camisa literalmente. Doutora, eu já quero começar com uma pergunta muito importante aqui, tá? Até uma janela também de alerta para todo mundo que está assistindo a gente. Qual é a forma ideal de descobrir aí, doutora, o câncer de mama, o que as pessoas devem fazer? Já vou perguntar outra coisa aqui. É importante que a mulher se toque, conheça o próprio corpo? Não, é muito importante que a mulher ela tenha o autoconhecimento do corpo, mas a gente quer descobrir o câncer antes que isso aconteça. Então, qual é a principal campanha do Outubro Rosa? É a realização da mamografia anual a partir dos 40 anos para todas as mulheres, mesmo aquelas que não têm sintoma. A ideia é que o diagnóstico seja o mais precoce possível, porque se a mulher consegue descobrir precocemente, ela atinge 90% de chance de cura. Então, a mamografia para todo mundo, o autoexame é importante de fato para que a mulher, se notar alguma diferença, algum nódulo na mama, alguma secreção pelo mamilo, ela procure o mastologista o quanto antes. Mas a ideia da mamografia é que seja para todo mundo, independente de sintoma. E além, doutora, de procurar um médico, de fazer toda essa prevenção, quais são, então, os cuidados que as mulheres precisam tomar quando a gente fala do câncer de mama? É importante ir, por exemplo, regularmente a um consultório, todo o ano? Existe um período? Alex, é uma pergunta tão boba, tão simples, mas acredite, tem pessoas que acabam passando batida nessa questão, né? É super importante. A mamografia e a avaliação médica, ela tem que ser anual para todas as mulheres a partir dos 40 anos. E para aquelas mulheres que têm história familiar, isso pode até ser mais cedo. Então, é importante que a mulher ela tenha um acompanhamento com o ginecologista e, quando necessário, com o mastologista, justamente para individualizar o rastreamento daquela mulher. Então, é anual, sim, a mamografia. Algumas mulheres a gente diminui esse intervalo a depender do risco. Você está acompanhando agora uma entrevista super importante sobre o câncer de mama. A gente está recebendo aqui nos estúdios da TV Aratu a doutora Maiana, ela é oncologista, pode tirar inclusive suas dúvidas por meio do WhatsApp. A gente vai colocar na tela aí, você pode então enviar a sua pergunta, a sua dúvida, porque eu quero seguir agora para uma próxima pergunta. Além de todos os exames previstos, o que as pessoas podem fazer para evitar a doença? Isso é importante, né, não, minha Bahia? A vida saudável, doutora, é uma aliada contra o câncer de mama? É uma aliada, sim. Os hábitos de vida saudáveis, com exercício físico regular, pelo menos 150 minutos por semana, de caminhada, uma corrida, musculação quando possível, reduzem até 40% o risco de câncer de mama. E uma alimentação saudável, o que é isso? É a alimentação que Deus fez, a gente brinca, é a comida de verdade. É fruta, verdura, muita fibra, muito líquido. Isso é muito importante. Diminuir o consumo de embutidos, evitar o álcool, cessar o tabagismo, porque também são fatores de risco que a gente consegue sanar para diminuir o risco de câncer de mama. A medicina tem evoluído muito em relação ao tratamento, né? O que a gente tem hoje de mais moderno em relação ao tratamento do câncer de mama? O que mais salva o diagnóstico precoce é a mamografia para tentar diagnosticar tumores pequenos e conseguir salvar as mulheres. Mas, em relação ao tratamento, a gente tem cirurgias menos mutilantes, que a gente fala que são cirurgias com segurança oncológica e menos mutilante, né? Então, assim,
malefício estético para aquela mulher pequeno. E nas terapias, a gente tem novas quimioterapias com menos efeitos colaterais e mais potentes. Então, nesse ponto, por ser o câncer mais incidente, ele tem muita pesquisa e tem avançado bastante. Doutora, esse exame que é realizado nas mulheres, é um exame que ele causa algum incômodo, é doloroso, é um exame simples, demora quanto tempo? Não, é um exame simples. Primeiro, é anual. Eu sempre falo com os meus pacientes assim, eu fiz o meu primeiro ano passado, eu fiz 40 anos, então vou fazer agora de novo no outubro, porque tem que ser anual. É um exame que ele tem um discreto incômodo, mas é muito leve. E quando muito bem feito, por uma pessoa que saiba posicionar bem a mama, é dor zero. E assim, é uma vez por ano só. E tem um potencial de salvar vidas. Então é importantíssimo fazer o exame. Não é para ter medo do exame não, pessoal. É um exame, então, que causa esse desconforto, esse pequeno desconforto, mas pode salvar, inclusive, uma vida. Com certeza. Doutora, eu queria que a senhora deixasse, inclusive, um recado para quem está chegando agora no nosso Aratu 24 Horas, porque eu acredito que muitas pessoas têm medo de ir até o consultório de vocês, né? Existe, de fato, essa parte da população que tem medo de ir ao médico, de receber um diagnóstico, mas faz parte da vida, né? É preciso ter medo ou a gente precisa, de fato, procurar uma ajuda de um especialista? É preciso ter coragem, porque procurando assistência médica, procurando ajuda, você pode viver mais, viver melhor. Então, assim, é importantíssimo que a mulher ela tenha acesso a um diagnóstico para que ela tenha o tratamento correto, individualizado para aquela mulher. Então, não precisa ter medo, a gente está aqui para ajudá-las a vencer e a enfrentar esse momento da melhor maneira possível. A gente percebe que justamente nesse mês que a gente está iniciando, existem as campanhas, né? Ou seja, os exames são distribuídos inclusive pelo Sistema Único de Saúde, mas a mulher ela pode procurar a rede do SUS durante todo o período do ano, né, doutora? Todo ano. A gente brinca que outubro tem que ser rosa o ano todo. Por ser tão prevalente, como a gente tem uma demanda muito grande em outubro, a gente precisa que nos outros meses a gente tenha vazão para os exames que a gente não consegue realizar nas campanhas. Então, a assistência médica e a mamografia, ela é gratuita e é fornecida pelo Sistema Único de Saúde, sim, e ela é o ano todo. E pode ser, inclusive, eu recebi no aplicativo do SAC a campanha que a mulher consegue marcar até via SAC. Então, assim, é muito importante todas elas saberem que o exame é disponível e pode ser feito a qualquer momento. A gente falou sobre a questão da mamografia, que é um exame que é muito falado, muito discutido pela população, mas depois que a mulher passa por esse exame, se for diagnosticado aí algum nódulo, existe uma segunda etapa, né, que é justamente a punção. O que é a punção? A biópsia, que seria ou por punção, ou por coribiópsia, ou por mamotomia, é a retirada do material daquele nódulo suspeito e aí vai para o patologista, ele vai estudar aquilo ali no microscópio para tentar identificar e diferenciar aquele tumor, para saber se é um tumor maligno, um tumor benigno e que tipo de tumor é esse, porque é a partir disso que a gente define o tratamento daquela mulher. A senhora que é uma médica muito experiente nesse assunto, especialista, qual foi o maior mito, o mais bizarro, falando de uma forma popular aqui, que a senhora já ouviu em relação ao câncer de mama? O medo do diagnóstico. Eu acho que se tem uma coisa que a gente precisa derrubar é isso. O câncer de mama, ele é muito incidente, mas ele tem tratamento efetivo e adequado, então não é para ter medo. Então, assim, conte conosco para passar por essa fase sem medo e com coragem. Doutora Maiana, a gente sabe que o tempo, ele corre, né? Ele ruge literalmente, mas eu queria que a senhora passasse seu contato, suas redes sociais, alguém que queira procurar a senhora para ir até o seu consultório, como é que faz para marcar uma consulta? Por favor, doutora. Então, eu sou oncologista clínica, eu trabalho na Clínica Amo, que é ali no Rio Vermelho, e minha rede social é @MaianaNavarro no Instagram ou @Grupo Era Saúde da Mama. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso Aratu 24 Horas. As portas estão abertas, tá bom? Eu que agradeço. Vamos seguir então com o nosso noticiário, doutora.